Olá, nós somos alunos do sexto período do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas. Meu nome é Monique Eduarda de Brito Stone. Meu nome é Giovana Alves da Silva. Meu nome é Larissa Giovana Alves de Oliveira. E nesse período estamos cursando a disciplina de Estágio Supervisionado 1 com a professora Socorro Viana de Almeida. Devido às restrições da Covid-19, nossas práticas serão realizadas através de videoaulas publicadas no canal Letras em Rede UEA, na plataforma YouTube. A proposta do estágio é trabalhar com gêneros textuais com os alunos do Ensino Fundamental 2. Por isso, nosso grupo selecionou o gênero lenda, direcionado aos alunos do sétimo ano. Nosso objetivo é apresentar as lendas de uma maneira diferente, fazendo uma relação com a nossa cultura regional, a cultura de outros povos e a cultura pop. Também queremos mostrar a importância das lendas para o nosso enriquecimento social, histórico e cultural, não apenas da nossa sociedade, mas de todas as outras. Na aula de hoje, queremos apresentar o que são as lendas, como elas são contadas, qual a sua finalidade, quem é o seu autor e alguns aspectos sócio-históricos. Ficou interessado? Então continue com a gente. Mas me conta aí, você já ouviu falar das lendas? Sabe o que elas são? Tenho certeza que vocês já ouviram falar da lenda do Boto, da Iara, do Saci-Pererê, do Curupira e de muitas outras, afinal, elas fazem parte do nosso folclore. Mas vocês sabem o que são as lendas? As lendas são contações de episódios heróicos ou sentimentais que se mantêm vivas na tradição oral popular, ou seja, são passadas de geração em geração. Geralmente, elas são contadas pelo membro mais velho de uma comunidade. Por exemplo, em uma comunidade indígena, as histórias são contadas pelo cacique, que é considerado o mais sábio da tribo. Vale destacar que existem diversos tipos de lendas, como as lendas folclóricas, as lendas indígenas, as lendas africanas, entre outras. Apesar dessa diversidade, é possível notar semelhanças entre uma lenda e outra, pois muitas são adaptadas para incorporar elementos culturais de um determinado povo ou região. Nós, da região norte, conhecemos a lenda da Iara, ou lenda da Mãe d'Água, que fala sobre um ser que é metade mulher e metade peixe. Ela é conhecida por sua beleza invejável e principalmente pela voz encantadora que seduz os homens até o fundo do rio, onde morrem afogados. Reza a lenda que os homens que conseguem escapar dos encantos de Yara acabam ficando loucos e somente o pajé é capaz de curá-los. Essa lenda também se apresenta em outras regiões e em outras culturas. Por exemplo, na região do Nordeste, mais precisamente na ilha de Fernando de Noronha, existe a lenda da Alamoa, ou Dama Branca, que atrai os pescadores ou caminhantes que voltam tarde e depois se transforma em um esqueleto, endoidecendo o namorado que a seguiu. Já na cultura africana, temos o orixá Iemanjá, conhecida como a rainha do mar e a padroeira dos pescadores. Para as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, é ela quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar. Essa figura também está presente nas produções dos estúdios Walt Disney, no qual o filme da Pequena Sereia conta a história de Ariel, uma princesa metade mulher e metade peixe que sonha em viver como os humanos. Assim, ela decide trocar a sua cauda por um par de pernas. Mas para ter seu desejo realizado, precisa fazer um acordo com uma bruxa, entregando para ela sua voz. Vocês conseguiram perceber que as lendas podem ser encontradas não só em livros e materiais didáticos, mas também em grandes produções hollywoodianas? Alerta spoiler! Elas também são retratadas em outras produções artísticas, mas isso é assunto para outro episódio. Vocês devem estar se perguntando: para que serve uma lenda? Então, as lendas são criadas para explicar acontecimentos misteriosos, naturais e ou sobrenaturais, misturando fatos com fantasia. Por exemplo, reza a lenda que o boto cor-de-rosa, ou vermelho, é um animal que vive nas águas amazônicas e se destaca pela sua inteligência, carisma e beleza. Durante as festas juninas ou em noites de lua cheia, ele se transforma em um rapaz elegante que seduz as moças através da dança.
Com o passar da noite, ele as leva para o fundo do rio, onde as engravida e depois as abandona. A lenda do boto geralmente é contada para justificar uma gravidez fora do casamento, e assim costuma-se dizer que a criança é filha de boto. Como já foi dito, as lendas fazem parte da tradição oral popular, portanto, não se sabe ao certo quem são os autores das lendas. Aliás, uma das principais características desse gênero é justamente o anonimato. Mesmo assim, existem livros que contam com versões de diferentes autores. As lendas têm a função social de preservar as histórias fantasiosas criadas pelo imaginário popular e por suas crenças. Por isso, temos contato com as lendas desde pequenos, seja por meio das histórias contadas pelos nossos avós, nossos pais ou na escola, através dos livros didáticos. É como se elas fizessem parte literalmente da nossa formação enquanto pessoa. Uma característica interessante das lendas é que elas são resultado da mistura entre a cultura dos povos nativos e a cultura dos povos colonizadores. No nosso caso, eram histórias dos povos indígenas que aqui habitavam e que foram registradas na literatura pelos europeus durante o período de colonização. Outra característica que já foi mencionada é que cada cultura possui seu conjunto de lendas, por isso se diferem de uma região para outra e até mesmo de um continente para o outro. Lembram do exemplo da Yara? Ela se encaixa perfeitamente aqui. Como as lendas pertencem à cultura popular, elas incorporam elementos regionais. Tenho certeza que você já ouviu falar do Guaraná, ou já se deliciou com essa bebida. Na nossa região, temos uma lenda que conta a origem desse fruto. Reza a lenda que tudo aconteceu quando o deus da escuridão, que tinha inveja de um índiozinho cheio de qualidades, transformou-se em serpente para atacar o menino que estava na floresta colhendo frutos. Depois de morto, Tupã mandou plantar os olhos da criança para que deles nascesse um fruto que desse energia às pessoas, o que explica o fato da frutinha do Guaraná parecer um olho. Além das lendas, temos outros gêneros que fazem parte da literatura oral, como as parlendas, os contos e os mitos. Aliás, uma das questões mais frequentes é: qual a diferença entre lenda e mito? Essa talvez seja uma dúvida de vocês também. Lenda e mito são gêneros muito semelhantes, por isso é comum não conseguirmos diferenciá-los. Para entendermos melhor, podemos partir da origem das palavras. A palavra mito vem do grego mitos, que significa relato, narração ou fábula, e o conjunto dessas narrativas é chamado de mitologia. Tenho certeza que vocês já ouviram falar muito sobre a mitologia grega, uma das mais conhecidas. Mas também tem a romana, a egípcia, a nórdica e várias outras. Os mitos geralmente descrevem as origens de um grupo de pessoas, o início do universo, eventos naturais ou os rituais de uma cultura específica. Eles são caracterizados por personagens e eventos mágicos que não podem ser comprovados como verdadeiros. Na mitologia grega, por exemplo, temos os 12 deuses do Olimpo. São eles: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Os mitos desses deuses são contados em muitos livros e filmes, como na saga de Percy Jackson, que conta a história do filho de uma mortal com Poseidon, o deus grego dos mares e rios, cujo poder pode provocar enchentes, terremotos e tempestades. Também temos o filme de Hércules, que conta a história do filho de uma mortal, chamada Quimena, e de Zeus, o deus supremo dos gregos, que rege o universo e controla os céus. Já na mitologia romana, também encontramos 12 deuses. São eles: Baco, Ceres, Gaia, Febo, Juno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Minerva, Netuno, Vênus e Vulcano. Esses nomes te lembram algo? Se você pensou nos planetas do Sistema Solar, você está certo. Os nomes dos deuses da mitologia romana foram dados a planetas e corpos celestes, de acordo com suas características, como o nome do nosso planeta, o único a propiciar vida e sobrevivência a seus habitantes.
Por isso recebeu o nome da deusa Terra, Gaia, a geradora de todos os deuses. E na mitologia egípcia, os deuses são caracterizados pelas suas formas de animais e homens. Entre eles, os principais são Ra, o deus do sol, Nut, a deusa que representa o céu, e Horus, o senhor do céu e símbolo da realeza egípcia. Também temos Osíris, Ísis, Amon, Anubis e Bastet. Por fim, apresenta a mitologia nórdica, que conta as histórias dos povos escandinavos que marcaram a Era dos Vikings. Os personagens dessa mitologia são deuses, heróis, anões, gigantes e vários outros que vivem em diferentes mundos. Quem já assistiu a série Vikings da Netflix já ouviu falar muito sobre Midgard, o mundo onde vivem os humanos e é como se fosse o planeta Terra para nós. Também já ouviu falar sobre Asgard, o mundo superior, onde vivem os deuses e que pode ser entendido como céu. Por falar em deuses, 2 deles são bem conhecidos e inspiram muitos filmes, quadrinhos e jogos. São eles Odin, o maior dos deuses Vikings e o pai dos deuses, e seu filho Thor, o deus do trovão. Quem nunca vibrou com as aparições de Thor e seu famoso martelo nos filmes da Marvel, hein? Bem, feita essa explicação cheia de exemplos e referência à cultura pop e ao universo cinematográfico, voltemos a falar sobre as características que diferenciam o mito de lenda. A palavra lenda vem do latim legenda, que significa o que deve ser lido. A lenda é uma narração escrita ou oral, na qual os fatos históricos foram modificados pela imaginação popular ou pela imaginação poética. Muitas dessas histórias aconteceram de verdade, mas de tanto que o relato passou de boca em boca, acabou virando lenda. Tipo um telefone sem fio, sabe? Ou aquela fofoca que vai aumentando sempre que é repassada. Como vocês puderam perceber, é realmente difícil diferenciar o mito de uma lenda. Em diversos momentos nos confundimos e começamos a pensar que são a mesma coisa. Mas, para resumir, temos uma característica que mostra bem essa distinção e de respeito à origem de cada um. Os mitos são narrativas ficcionais que se afastam do real e beiram exagero, e normalmente retratam grandes figuras heróicas da história. Já as lendas são histórias reais que sofreram modificações à medida que foram recontadas e surgiram a partir de acontecimentos do cotidiano. Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre mito e lenda. Durante esse episódio, já citamos e contamos brevemente algumas das lendas mais conhecidas por nós da região norte, mas escolhemos uma lenda para trabalhar mais a fundo com vocês. Já ouviram falar da lenda das Amazonas? Ou das Icaminhabas? Nesse rio de lendas que existe na nossa região, tão vasto quanto o rio Amazonas, temos a lenda das Icaminhabas, ou lenda das Amazonas. Sim, a origem do nome do nosso estado vem dessa lenda. Mas antes de entrar nessa curiosidade, precisamos entender melhor do que se trata essa história. Reza a lenda que as Icaminhabas eram mulheres guerreiras que viviam em uma tribo isolada às margens do rio Inhamudá, situado na região do Baixo Amazonas. Elas viviam em uma comunidade matriarcal, ou seja, uma comunidade liderada por mulheres. Com o objetivo de afastar os homens da comunidade, as guerreiras utilizavam arcos e flechas. Algumas versões contam que, para aprimorar essa habilidade, elas arrancavam o seio direito. Já outras contam que elas apenas amarravam uma faixa para parecer que não tinha um dos seios. Por isso, elas eram conhecidas como as sem marido ou as que não têm seio. As Icaminhabas se relacionavam com os homens apenas para procriar e aumentar a sua linhagem feminina. Durante a festa dedicada à lua, celebrada uma vez ao ano, as indígenas se encontravam com os guerreiros guaquaris. Por volta da meia-noite, elas mergulhavam no lago Iaciuaruá,
espelho da lua, e traziam consigo um barro verde que servia para moldar amuletos de diferentes formas. Esses amuletos, conhecidos como murequitãs, eram usados para presentear seus amados e lhes trazer sorte e proteção. Os livros contam que as guerreiras foram avistadas pelos colonizadores, mais especificamente pelas guardas do espanhol Francisco Orellana, em 1542. A história das encaminhadas entra na literatura pelos registros de Frei Gaspar de Carvajal, escrivão das guardas de Orellana. Em seu relato, Carvajal assemelha as indígenas às lendárias amazonas da mitologia grega, bastante conhecidas na época. As amazonas gregas eram mulheres guerreiras e caçadoras com muita habilidade na arte da luta e no manuseio de arco e flecha. Dentre as rainhas que lideraram essas guerreiras estava Pentensileia, que participou da Guerra de Troia, e sua irmã Hipólita, que tinha um cinturão mágico, objeto de um dos 12 trabalhos de Hércules. Assim como Pentensileia, as encaminhadas também participaram de um importante conflito histórico contra os espanhóis, no qual saíram como vencedoras. A partir da associação feita por Carvajal, o estado foi batizado de Amazonas, e a história do município de Inhamundá, onde elas habitavam, está muito ligada aos seus atos heróicos. Conseguiram notar como a lenda das encaminhadas fala sobre questões do empoderamento feminino? É importante destacar que essa história aconteceu antes do Jurupari, conhecido como o legislador, desconsiderar as habilidades e a garra dessas mulheres guerreiras e dar início à era do patriarcado. Reza a lenda que na floresta amazônica existiu um templo e um lugar sagrados, em que as mulheres eram livres, independentes, guerreiras, sacerdotisas, mães e amantes, além de imensamente belas. Tudo isso junto. Eram as famosas e inspiradoras manas e caminhadas, que eram altas, musculosas, de pele clara, cabelos compridos e negros. Elas viviam entre a floresta e os rios Inhamundá, Trombetas e Tapajós. As guerreiras lutavam nuas e viviam em tribos isoladas, sem homens. Em noites de lua cheia, as encaminhadas faziam uma cerimônia sagrada para a Senhora das Águas, da Lua e da Floresta, no lago Iaci-Uaruá, que quer dizer espelho da lua. E para partilhar deste ritual sagrado em celebração à vida, doada pela grande mãe amazônica, os manos indígenas e vizinhos das encaminhadas, os guacaris, eram os convidados amantes especiais. Tudo pronto para a cerimônia, então por volta da meia-noite, lá seguiam elas, por entre a floresta, em seu cortejo ritualístico, carregando nos ombros potes e cabaças cheias de ervas e raízes cheirosas, com certeza entoando cantigas, palavras famosas e sagradas, como ao lago Iaci. Chegando ao lago, as encaminhadas faziam o seu ritual sagrado de purificação das águas e do encontro amoroso criativo com os seus escolhidos guacaris, sob as bênçãos da Grande Senhora. E como ritual de fechamento desta sagrada cerimônia, as amantes mães guerreiras, sacerdotisas e caminhabas mergulhavam nas águas purificadas do lago Espelho da Lua, indo bem ao fundo, para buscar a terra barrosa, lodosa, fértil, com a qual moldavam a bela joia verde do Muiraquitã, em forma de rãs, tartarugas, peixes. Essa joia era então presenteada ao bem-amado, como um amuleto, símbolo de sorte, fertilidade, abundância, vida plena, alegria, saúde, bênçãos e qualidades da grande mãe Senhora das Águas. Reza a lenda que após 9 luas, a criatura frutificada deste sagrado encontro amoroso, se humano fosse, era entregue ao seu pai Guacari, e se humana, por sua vez, seguia com sua mãe e toda a tribo, aprendendo a honrar as sagradas tradições da Senhora das Águas. No próximo episódio, nós falaremos um pouco mais sobre a lenda das encaminhabas e suas diferentes versões, que são adaptadas conforme cada cultura.
Muito obrigada pela sua atenção e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos.